Começa agora mais um Conversação. Seja muito bem-vindo. E hoje você acompanha a segunda parte da história do Gabriel Massotti, que eu vou apresentar novamente como eu fiz na primeira parte. Ele é advogado, tem 29 anos e luta contra uma leucemia. No último programa a gente falou sobre a primeira parte da doença, né, Gabriel? Seja muito bem-vindo novamente. Obrigado, Fernanda. Para a nossa segunda edição. Você foi curado, né, nessa primeira fase da doença. E aí, depois de 1 ano e 2 meses, infelizmente, você foi novamente diagnosticado com a leucemia. Nesse 1 ano e 2 meses, Gabriel, sua vida foi normal? Absolutamente normal, Fernanda. Feliz da vida? Feliz da vida, me noivei, marcado o casamento. Voltou para Goiânia? Voltei para Goiânia, tinha trabalho em Belo Horizonte, Goiânia e Uberlândia. Estava muito feliz, a família exaltando essa felicidade. E em exames de controle que eu fazia a cada 3 meses, de repente, o retorno de tudo que já tinha passado. Não foi fácil. Você chegou a sentir alguma coisa ou não? Absolutamente não. Foi uma surpresa, então? Foi uma grande surpresa. Uma grande e inesperada surpresa. Pegou todo mundo realmente no contrapé, como se diz. Então, fazendo um exame de rotina, o que foi detectado? Novamente as suas plaquetas? Não, dessa vez era um exame específico na medula, que verifica a quantidade de blastos nas células. Como a quantidade já estava muito grande, isso para os médicos já significa uma recidiva da doença, que na prática é o retorno da leucemia. Isso, de alguma forma, já era considerado. A leucemia, em alguns casos, ela se comporta dessa forma. Ela pode voltar. O que deixou uma única alternativa médica em aberto, que era o transplante de medula óssea. Mas nesse 1 ano e 2 meses, você falou para mim que viveu normalmente. Mas na sua cabeça, tinha o medo de voltar? Tinha. O medo existe. A gente não pode negar. A cada exame... A cada 3 meses eu fazia o exame. E ficava esperando. Aquele dia que a gente sabia que sairia o resultado, era de muita expectativa. Muita fé envolvida, muitas orações. Mas, assim, não adianta falar que o medo existe, ele está presente. Eu não queria interromper a minha vida mais uma vez para aquilo. Mas aconteceu. Aconteceu. Por que é que na primeira fase do tratamento não foi questionada a questão do transplante? Não precisou? Como é que é? Na primeira fase do transplante, há uma considerável possibilidade de cura só com a quimioterapia e a radioterapia. Porque o transplante de medula óssea, ele é um procedimento muito invasivo. Então, se puder ter a cura sem o transplante, é melhor. O meu irmão chegou a fazer o exame de compatibilidade e se ele fosse compatível no início, provavelmente seria feito. Mas como ele não era, e ele é meu único irmão, a equipe médica preferiu continuar com o tratamento e só partir para o transplante se fosse necessário. Existe um protocolo, assim, tenta-se o tratamento até um determinado tempo e aí é que parte-se para a ideia da... Exatamente. É esse o procedimento. Quanto tempo, geralmente? Tenta-se o tratamento. Elimina a doença no primeiro tratamento e vai fazendo acompanhamento. Porque de 20% a 30% dos casos a doença não volta. Então, se ela não volta, não precisa de transplante, a vida segue e está tudo bem. Não foi o caso. Mas aí, como ela voltou, aí a primeira a ação ali seria já o transplante, então. É o transplante. A volta da doença significa que o meu organismo não reagiu de forma necessária à radioterapia e à quimioterapia. E aí a única alternativa é o transplante. E aí aonde começa a luta para o transplante? A grande Qual luta. É a maior dificuldade e o correr atrás do transplante? Fernanda, o primeiro grande desafio é encontrar um doador compatível. A chance de encontrar um doador é de 1 para cada 100 mil. Nossa. O que é muito pouco. E, felizmente, no primeiro momento, uma única pessoa nesse Brasilzão inteiro foi incluída como compatível comigo. Pois é, eu li lá no seu blog, inclusive, você escreveu assim: na minha humilde vidinha, vimos a novela da minha querida doadora, que não tinha sumido coisíssima nenhuma. Um dia ainda conta os bastidores dessa saga.
agora é a hora. Bom, o que aconteceu exatamente? Porque a gente sabe que ela sumiu e depois voltou. Como é que foi isso? A grande dificuldade, o REDOME é o Registro Nacional dos Doadores de Medula Óssea. É um órgão do governo que é o responsável por fazer esse link entre doador e receptor e fazer o transplante de medula óssea. No meu caso, a doadora, não se sabe por qual motivo, ela parou de atender aos contatos do REDOME. Depois já de ter... Ela já havia sido contactada Ela já havia sido vez. contactada, já havia anuído com a doação e depois parou de atender o telefone. A gente não sabe se mudou o telefone, se ela mudou de cidade, se ela perdeu o telefone. Isso é impossível de saber. E aí, nessa altura do campeonato você já havia tido a notícia de que tinha uma doadora. Que tinha e que ela não mais estava atendendo. Então você teve uma boa notícia e uma má notícia. Que foi essa foi muito sentida, essa notícia, porque a gente depositava todas as esperanças nisso. Você pensava que ela havia desistido? A gente que ela não tinha queria informação. Como é que... É uma coisa que, inclusive, a gente defende no blog com muita veemência. É preciso dar maior transparência a esse processo de busca dos doadores. Dizer a quem está precisando, o seu doador está indisponível, é muito pouco. Isso cria uma aflição ainda maior. Por que ela desistiu? Ou será que ela desistiu? Que era a grande pergunta. O fato, Fernanda, é que após essa corrente chegar pelas redes sociais, pela internet, pelo blog, pela luta que o Brasil inteiro acompanhou nos principais sites do país, poucos dias depois a doadora voltou a entrar em contato. Antes da gente contar, dela ter voltado a entrar em contato, você estava sendo atendido pelo SUS? Ou não? Na volta da doença você procurou? Na volta da doença, eu procurei mais uma vez o meu plano de saúde e ouvi mais um não. De novo? De novo. E aí? Outra ação judicial. Como advogado, tive que preparar outra ação judicial para ter garantido o meu direito. O plano de saúde alegava que eu deveria procurar... Mas aí a carência já tinha ido embora. Carência já tinha ido embora. As desculpas mudavam de acordo com a conveniência do plano. Dessa vez, a alegação é de que eles ofereceriam outros hospitais que seriam capacitados. Só que nesses outros hospitais, a fila de espera é superior a 1 ano. Ou seja, você podia não ter 1 ano de vida. A minha doença não espera 1 ano. Então, a minha busca foi pelo hospital onde eu fiz o meu tratamento. Porque em Goiás não faz transplante, em Uberlândia não faz transplante. Então, nessa segunda parte foi aqui em Uberlândia. Por o transplante não dá para fazer aqui. Tá. Porque Uberlândia não faz transplante. Até uma coisa que também é uma bandeira que nós levantamos. Uberlândia, uma cidade com 700 mil habitantes e que faz o tratamento oncológico de mais de 40 municípios do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, e não tem estrutura para fazer um transplante de medula óssea. Eu teria que partir, se eu fosse para o SUS, para a cidade do porte de Jaú, em São Paulo, por exemplo, que não tem 100 mil habitantes. Então, os nossos governantes, os nossos deputados estaduais, os nossos deputados federais deveriam empenhar essa bandeira e trazer para um grande centro como é Uberlândia o transplante, facilitando para todo mundo. Então, no final das contas, aonde você estava se tratando? Não. Começou a se tratar nessa segunda fase? Eu tive que ir para São Paulo. Para São Paulo novamente. São Paulo novamente. Tá. Então a gente vai para um rápido intervalo, já a gente volta, não saia daí. Eu te convido a conhecer a Casa da Homenagem. Para você que deseja homenagear amigos, familiares, equipe de trabalho, formandos, noivos ou até mesmo fortalecer a sua marca, agradando seus clientes com brindes finos e promocionais. Casa da Homenagem. Venha conhecer a nossa loja, que possui grande variedade de produtos. Duque de Caxias 95, esquina com Cipriano Del Fábero. Telefone 3214-9040. Estamos de volta e você acompanha a história do Gabriel Massotti. Gabriel, e aí você voltou para São Paulo, sem o apoio do plano de saúde e já pensando que dinheirão que você ia ter que gastar e tudo que você ia ter que passar de novo. Como é que foi? Muito difícil novamente. Um transplante de medula óssea na rede privada, ele gira em torno de R$1 milhão.
a brincadeira dos 300 mil viraria 1 milhão. E nós não temos esse dinheiro. Mesmo vendendo tudo, mesmo contando com os amigos, isso seria impossível. E como você fez? Volta ao trabalho do advogado Gabriel. Faz a ação, consegui uma decisão judicial favorável e consegui me internar. Durante a internação... Até aí você não tinha gastado nada, então. Você nada. já se precaveu e começou a agir antes. Isso. Só que durante a internação, o plano conseguiu uma decisão revogando a minha liminar. E aí uma pessoa doente, com a imunidade baixa... Internada, com o psicológico totalmente agredido, ainda tem que lidar com esse tipo de situação. Fernanda, eu recebi uma ordem de... Eu não tenho outra palavra para usar. Uma ordem de despejo do hospital. O plano de saúde me notificou para em 24 horas sair do hospital. Não me perguntou se eu podia sair do hospital, se eu tinha condições clínicas, não é psicológica não, clínicas de sair do hospital. Chegou a ordem. O hospital não pode fazer nada. O hospital não pode fazer nada. Felizmente a nossa decisão foi de ficar. Nós vamos enfrentar mais uma vez a maldade do plano. E durante o processo tivemos que pagar... Quem no plano atendia vocês, assim, era advogados do plano de saúde, atendentes, gerentes, até diretores. A palavra era única, não. Só tinha uma palavra. E ninguém te tratava com um pingo de humanidade? Não. Faltou humanidade, faltou cordialidade. Graças a Deus, eu aprendi desde muito cedo com meu pai. Eu e meu irmão aprendemos desde muito cedo a primeiro respeitar as pessoas. Eu me senti muito vilipendiado por ter se tratado como uma mercadoria pelo plano de saúde. Não foi fácil, mas felizmente nós conseguimos reverter a decisão que havia revogado pelo a decisão amor de anterior, Deus, né? E agora não tem outro caminho. Agora o caminho é fazer o transplante, o plano vai ter que arcar. Ele teve duas opções, Fernanda. Ficar com o desgaste ou ficar com a despesa. Ela vai ficar com as duas. Por não ter feito a escolha certa. De prestigiar a vida ao invés do lucro financeiro. Do dinheiro. Na decisão que havia revogado a minha liminar, o desembargador colocou que o meu transplante colocaria em risco a saúde financeira do plano de saúde. E a decisão deles não colocava em risco a sua vida. A minha saúde física, a minha vida foi colocada em segundo plano. Mas isso a justiça corrigiu. Há quantos anos você já pagava esse plano? Sempre? Pagou a vida inteira? Desde sempre, desde criança. Meu pai, desde que eu nasci, eu tenho plano de saúde. Então, ouvi que não haverá cobertura. Que país que nós estamos? Então, nós temos... A grande mensagem que a gente quer trazer é não se conformar com os nãos que a vida apresenta. Seja ela do plano de saúde, do médico, que não há mais perspectivas. A fé, o trabalho bem feito, procurar alguém para assessorar. Eu tenho projetos reais que já estão em operação para ajudar, porque eu sou um advogado, eu tenho plenas condições de entender o que está acontecendo. Sim. E uma pessoa, às vezes, que não tem essa oportunidade, né? Que é leiga, ela sofre com esses desmandos. E então, acaba, às vezes, até desistindo, né? Muitas das vezes desiste. Isso precisa acabar, Fernanda. Com certeza. E aí você, então, ficou resolvido, o plano vai cobrir. Existe ainda, cabe ainda algum recurso? Eles já recorreram. Já recorreram? Já recorreram. Ou seja, eles não desistem? Eles não desistem. Eles vão até a última instância, eles vão a Brasília, eles vão tentar de toda forma. Parece que é até uma birra, né? Não, é uma questão pragmática. Para o plano de saúde, nós não somos pessoas. É negócio. Nós somos uma mercadoria, negócio, business, dinheiro. E nós pagamos por isso. Se nós não pagássemos, a gente tem 2 locais para exigir isso, Fernanda. Do nosso governo, que nós pagamos a maior taxa de impostos do mundo, conhecida no mundo, e ainda pagamos por uma saúde complementar que não nos é oferecida. Então, é muito grave o que está acontecendo hoje, muito grave.
Então vamos voltar agora na questão da sua doadora, que a gente estava falando, né? Que no primeiro momento ela foi informada de que ia ser solicitada e depois não conseguiram mais falar com ela. E aí o que aconteceu no final das contas? Bom, por que ela não atendia? A informação que nós temos é que ela não foi informada pelo Redome de que os custos com a viagem dela para fazer a coleta seriam suportados pelo governo. Faltou, mais uma vez, uma informação de qualidade. Então ela achou que... Ela uma pessoa humilde, uma pessoa que não tinha a mínima condição de arcar, foi surpreendida com isso. Pelo menos foi a notícia que chegou até nós. E ainda tem mais um agravante. Ela tinha, segundo essas informações, mudado o telefone. Então, o Redome, ele não pode se conformar. A pessoa não atendeu, eles mandam um telegrama. Não respondeu, eles colocam como indisponível. Então, tem que ter uma equipe que vai até a cidade da pessoa, senta com a família, explica como é feito o procedimento, que não há riscos para o doador. Não é um transplante, como transplante. Não é uma cirurgia. Não é uma cirurgia, é uma doação o doador não deixa de ter nada. Uma semana depois, a medula já foi totalmente recomposta. Porque, na verdade, a medula é um líquido. É líquido. É um líquido que é retirado do sangue. Exatamente. Do sangue da pessoa. E é um pouquinho. É pouco. Né? Não gera danos à saúde, não gera grandes efeitos. Pode gerar um pequeno desconforto nos dias, mas o que é isso perto da possibilidade de salvar a vida de uma pessoa? Exatamente. Essa é a mensagem que deve ser passada. E aí ela apareceu, e isso já é agora bem recente. Bem recente. Tem pouco tempo. E o que vai acontecer agora? Vamos para o transplante, que é o grande desafio dessa história toda. Onde? É de Rondônia. Nossa. Eu não sei se ela um dia terá a oportunidade de assistir, tomara que sim, mas eu queria transmitir à minha doadora as melhores energias, desejar que ela seja muito feliz com a família dela, com os filhos que porventura ela tenha, e saber que eu estou muito feliz por estar tendo uma nova chance graças a você. Então vamos contar do transplante no próximo bloco? Vamos lá. Não saia daí, a gente volta já. A Prefeitura abriu as inscrições para as escolas municipais. Acesse o portal da Prefeitura de 30 de outubro a 14 de novembro ou vá até uma escola municipal perto de você. Fique atento ao prazo e aos documentos necessários. Faça a inscrição e garanta o futuro da sua família. Tudo bem? Prefeitura de Uberlândia, uma cidade educadora. Estamos de volta com o Conversação e o Gabriel Massotti, que está prestes a fazer o seu transplante, né, Gabriel? Como é que tá o coração? Tá a 1000 por hora, a 1000 por hora. Como é que vai ser? Quando vai ser? O transplante vai ser feito no dia 29 de outubro, agora está em cima já, a expectativa é muito grande. O transplante é uma nova chance realmente de viver. A sua doadora vem lá de Rondônia. Isso, ela vai, no caso, para Natal, por incrível que pareça, por questões burocráticas do governo. A minha médica vai a Natal, busca e traz a medula para mim. Então você não vai conhecê-la? Não, nesse momento não, mas eu tenho certeza que em breve... Que um dia vai dar certo. Irei conhecê-la. E como é feito esse transplante? Aí ela busca o líquido, né, que é a medula lá, e traz para cá? Ele entra no meu organismo por um catéter. Ou seja, não há corte, não há nada, furo. dor, nada disso. E há um grande período de internação, em torno de 45 dias após o transplante. Essa é a parte mais complicada. É a parte chatinha do procedimento. Em que há a possibilidade de uma rejeição da medula, mas é algo que tem que ser enfrentado de frente. Tem que ser enfrentado na linha do otimismo, da fé, da esperança e controlar os próprios sentimentos para não afetar isso muito no organismo. Quando é que a gente vai ter certeza que o Gabriel está curado? Algumas semanas depois do transplante, há um fenômeno que é chamado pega da medula, que é um momento em que a medula da doadora
começa a produzir células nas quantidades suficientes para o Gabriel viver. Então, a esse momento, eles comemoram como o dia do renascimento. Os médicos levam um bolo de aniversário, sopram velhinhas. Realmente é o dia que vai começar. É o dia do aniversário. Você vai começar a fazer aniversário de novo, em outra data. Vou passar de leonino para escorpião, Ai, Jesus. que é grave. Gabriel, você vai voltar aqui depois para me contar? Com certeza. Como é que foi? Com Como é que vai certeza. ser essa nova vida, esse novo Gabriel? Faço questão. Então tá, então antes da gente terminar de falar do transplante, eu quero saber o seguinte também. Apesar de tudo isso que você passou, a doença em si, os problemas com o plano, enfim, né? Tudo que você contou aqui pra gente, você consegue, parece que manter um humor assim, né? Um otimismo que não é qualquer pessoa, né? Como é que é isso pra você? Você busca aonde essa força? Eu acredito isso muito ao histórico do meu pai. Meu pai era uma pessoa que não conseguiu fazer inimigos durante a vida. Tudo graças ao bom humor, às brincadeiras, ao astral que ele passava. E eu e meu irmão sempre víamos nisso. Sempre foram assim, então. Buscamos nele a nossa referência. Então, desde então, a doença está aí. Eu tenho a plena convicção de que o nosso cérebro, ele funciona realmente como um filtro disso tudo. Se a gente interioriza as coisas ruins da doença, as ordens cerebrais emanadas do nosso corpo serão ruins. Energia. Então, se a gente trabalha isso com bom humor, com fé, com esperança, com otimismo, isso tende a funcionar. Eu vejo isso na prática. Eu vejo que você escreve muito lá no seu blog, graças a Deus, se Deus quiser, agradece a Santinha. A Santinha está sempre Sempre aqui. foi religioso também? Sempre religioso, mas jamais com a mesma intensidade. O que mudou no Gabriel? Quando a missão para a qual a gente veio nesse planeta não é só de trabalhar, não é só de comprar A, B, C. A gente tem uma missão maior, que é ajudar o próximo, que às vezes na correria do dia a dia a gente não conseguia parar para olhar isso. É saber que eu que consegui trabalhar isso com otimismo, eu posso transmitir isso para outras pessoas que estão na mesma situação. Eu tenho recebido muitas cartas, e-mails dos mais variados rincões do Brasil falando que mudaram a concepção familiar por causa da minha história. E isso é muito gratificante. A gente tem que... E só está começando. A gente vai muito longe nisso ainda. Que bom. Quando eu falo a gente, é o Gabriel e a minha família inteira. Pois além de tudo isso, né, por conta de toda essa peleja, né, do Gabriel, ele ainda se sentiu motivado a publicar um blog. E hoje você é blogueiro, obviamente, sobre o tema acerca do qual você vive, né? O que te motivou mesmo a escrever? Foi mais a doença em si ou foi mais o problema com o plano de saúde e você sentiu aquela necessidade o dom da escrita, eu imagino que já é de sangue, né? Porque advogado... Pela própria profissão. Pela profissão em si. Por que você resolveu fazer o blog? Bom, eu tenho que agradecer publicamente aqui a minha noiva, que foi a grande... impulsionadora de tudo isso. Ela falou, você escreve bem, vamos colocar isso. Naquele momento não tinha questão de doadora, não tinha questão de plano, não tinha questão de nada. Foi bem no começo? Foi bem com a volta da doença. A plataforma ela tinha um único objetivo, falar sobre o transplante, tirando os estigmas da doença. Esclarecer a população. Eu não queria nunca mais ouvir, falar assim, você era tão jovem, você é tão jovem, tinha tanto pela frente, isso tinha que acabar. E o blog foi para mostrar que a quimioterapia não é um bicho de 7 cabeças, que a radioterapia, muitas vezes, eu não sentia nada com a tal temida radioterapia, que era possível entender o que cada medicamento fazia no organismo, para que outras pessoas, e mais do que isso, mães que têm filhos nessa situação, possam ler e falar, gente, é possível sair dessa loucura. E com religiosidade envolvida, eu me tornei um católico muito melhor. Eu brinco, Fernanda, que a doença, eu sou muito grato à leucemia.
Mas eu falo isso... É a parte ruim, mas certamente melhorou. Eu falo que hoje eu sou um filho melhor, hoje eu sou um esposo melhor, eu sou um irmão melhor, eu sou um católico melhor, eu sou uma pessoa melhor, graças à leucemia. Estamos aqui. Eu encontrei a minha, que é ajudar as pessoas, ajudar o próximo, levar essa luta adiante, lutar pelo maior número de cadastros, lutar por melhores políticas públicas, transplante em Uberlândia, meu Deus do céu, uma tudo, coisa né? Tanta coisa ainda que tem para ser precisa. feito, né? E queria também publicamente agradecer o apoio de ONGs, como a Amigos do Transplante de Medula Óssea, lá de Recife, que faz um trabalho fantástico, encontra doadores, recebe famílias, é uma coisa de outro mundo e que tem dado total respaldo à nossa luta, ela é totalmente engajada e tem feito um trabalho realmente excepcional. Queria agradecer publicamente. Vamos passar só o endereço do blog, então, para a gente finalizar, para quem quiser conhecer um pouco mais da sua história. Bom, gente... E até se informar sobre como ajudar, né? Quem tiver a oportunidade de conhecer nosso blog, basta acessar www.transplantando.wordpress.com.br. Eu agradeço a visita, a oportunidade, viu, Fernanda? Muito obrigado. Eu que te agradeço. Obrigada, viu, Gabriel? E assim, para o pessoal aí de casa, o dia hoje, né, que você está assistindo esse programa, provavelmente o Gabriel já vai ter feito o transplante, mas eu faço questão de prometer para você aí de casa que eu quero receber o Gabriel aqui de novo, mais para frente, para a gente contar aí essa terceira parte, né, da leucemia, que é o transplante, e quero te ver aqui 100%. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, e estamos juntos nessa. Eu quero contar com as orações de todos vocês e saber que a nossa bandeira é muito maior. Amém. Obrigado. Muito obrigada a você de casa. Quer falar com a gente? Mande o seu e-mail, conversação@canaldagente.com.br. Muito obrigada ao Rildo Naturalmente, a Gregory que me veste, a Madu Semijoias e a Graef Soluções Corporativas. E a gente se vê na próxima edição. Beijo, até lá e oremos pelo Gabriel, que vai voltar aqui curadaço. Obrigado. Até lá, gente.